Nesse momento, daremos início à conferência de abertura do 9º CETA, Diálogos sobre Produtos Educacionais na Educação Básica, Dimensões, Desafios e Implicações Pedagógicas, a ser proferida pela professora doutora Franci Martins. A professora Franci é graduada em Tecnologia em Processamento de Dados, especialista em Informática em Educação, mestra e doutora em Educação e Ciências e Matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas da UFPA. É pesquisadora narrativa e desenvolve pesquisas na linha de formação de professores em contextos de educação à distância e tecnologias digitais no ensino. É docente da Universidade Federal do Pará, lotada no Instituto de Educação, Matemática e Ciência, membro do Grupo de Pesquisa de Formação de Professores, Transformação, vinculada ao IEMC-I da UFPA, é docente do Programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemática, atuando na linha de pesquisa, formação de professores para o ensino de Ciências e Matemáticas. Atua também no Programa de Pós-Graduação da Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática, REAMEC, na linha de formação de professores para Educação em Ciências e Matemática. Professora, a senhora terá 1h20 para proferir sua fala e, posteriormente, nós abriremos para os debates. Registrem suas questões para que possamos ter uma excelente formação, né, uma manhã formativa. Sejam todos bem-vindos e, professora, obrigada. Obrigada, então, pela apresentação. Então, bom dia, mais uma vez a todos. É uma honra estar aqui nesse momento. Eu preciso dizer do orgulho também que sinto em ter conhecido essa equipe do PPGED. Eu penso que nós, que somos professores, coordenadores de programa de pós-graduação e estudante de pós-graduação da região norte, nós sim precisamos estar juntos, nos integrarmos, para que a gente possa cada vez mais avançar e ser reconhecida a nossa identidade, e que certamente existem muitas questões que são semelhantes e outras nem tanto. Mas eu penso que, por toda a conjuntura estrutural, política, econômica que passamos na nossa região, sim, nós nos fortalecemos cada vez mais quando nos integramos. A gente se reconhece em muitos momentos. Então, eu preciso agradecer a oportunidade. A equipe do PPGED, eu conheci ali em 2019, mais ou menos, né? E eu não vou citar efetivamente o nome dos colegas, mas dizer que eu tenho aprendido muito com toda a equipe, não só no contexto da coordenação do programa de graduação nosso lá. Eu, atualmente, estou coordenando o nosso programa profissional, o mestrado em docência em Educação em Ciências e Matemática na UFPA, mas venho aprendendo com essa equipe, né? E eu preciso dizer do quanto nós aprendemos com vocês. E os pós-graduandos, sintam-se em um dos melhores cursos de pós-graduação, sim, do país. Então, vocês estão em boas mãos, certamente, né? Então, aproveitem isso também. Dito isto, eu também queria iniciar partindo de uma perspectiva que faz parte hoje da minha essência de pesquisadora, em termos epistemológicos. Eu trago algumas proposições sobre o nosso tema, dos nossos desafios, implicações pedagógicas e dimensões, sim, da concepção e implantação de produtos educacionais, mas eu gostaria de conversar com vocês partindo de um movimento de dentro para fora. O que eu quero dizer com isso? Como pesquisadora narrativa que sou, eu entendo que a gente precisa, no movimento de transformação, de transformar a escola, os nossos alunos, o mundo, a nossa região, a gente precisa, antes de mais nada, se reconhecer, né? Se autoconhecer.
E o autoconhecimento, nesse contexto que estamos aqui, significa um autoconhecimento em relação ao nosso papel discente e docente em um programa profissional, especialmente olhando esse debate da concepção e produção dos produtos e elaboração dos produtos educacionais. Então, essa reflexão de tentar sensibilizá-los para o movimento de alcançar a excelência de construção de um produto educacional, do meu ponto de vista, precisa partir de cada um de nós. Precisa começar conosco, de modo individual, se reconhecendo o papel de cada um de nós nesse contexto educacional, estrito senso, olhando a educação básica da qual estamos envolvidos. Então, eu faço um convite para que a cada momento, e eu vou trazer isso no decorrer da fala, em que a cada momento vocês possam, no movimento de discussão, de observação do que a gente está conversando, se localizar na sua realidade, no seu contexto, para que a gente possa, então, alcançar algumas proposições importantes. Bom, eu vou começar do começo. Talvez os alunos novos, bom, enfim, já alguém, em um dado momento, algum pós-graduando chegou comigo e disse, mas nós somos da área de ensino ou da área de educação? Então, eu considero que, vamos começar do zero? Qual é a nossa área para aqueles que ainda têm alguma dúvida? Nós estamos envolvidos, os nossos programas de pós-graduação, nós somos gestados por uma fundação que é vinculada ao MEC, que é a CAPES, e ela gesta, organiza e avalia todos os programas de pós-graduação estrito sensu. Especialmente na nossa realidade, nós estamos, dentre as 50 áreas existentes, de áreas de conhecimento existentes para o processo avaliativo, nós estamos na área de ensino. Por que eu marco novamente a questão da área de ensino? Porque alguns pós-graduandos e mestrandos e doutorandos, especialmente os doutorandos, quando fazem um mestrado na área de educação, por vezes consideram que são iguais, ou foca, de certa maneira, os mesmos objetos de pesquisa. São áreas próximas, mas são distintas. Portanto, qual é a área que nós, professores, mestrandos e doutorandos, estamos? Estamos na área de ensino. E qual é o foco da área de ensino? Isso é ponto de partida para pensarmos os produtos educacionais. Qual é o foco e qual é o ponto de partida? Nós estamos numa área que vai investigar conteúdos específicos. Cada um de nós, na nossa área de origem, na nossa formação inicial, seja licenciatura em matemática, em ciências, em biologia, em química, ou a área tecnológica, ou a área da engenharia, mas que está atualmente lidando profissionalmente com o ensino, tem o seu objeto de conhecimento específico. E a gente não pode abrir mão disso no momento em que desenvolvemos as nossas pesquisas, as nossas dissertações e teses, e, da mesma maneira, os nossos produtos educacionais. Portanto, é preciso marcar que a área de ensino investigue e aprimora os processos de formação docente de ensino e aprendizagem de conteúdos específicos. Por vezes, a gente encontra ou participa de um primeiro movimento de elaboração de projeto e que a gente considera que está muito mais no contexto da ciência da educação do que propriamente na área de ensino. Por quê? Porque não bota em primeiro plano o objeto do conhecimento específico. E daí, cada um de vocês, nas suas respectivas áreas, é preciso que vocês não percam de vista esse foco. Bom, e aí, também, de modo a esclarecer para aqueles que ainda têm alguma dúvida, o que se diferencia, as pesquisas e os pesquisadores?
né? Como é que se diferenciam entre os programas profissionais e entre os programas acadêmicos? Bem, em primeiro lugar, o perfil do pós-graduando. O programa profissional, quem busca o programa profissional, em geral, vai ao encontro da perspectiva na nossa área do aprimoramento do desenvolvimento profissional para atuar na educação básica ou no ensino superior. E os programas acadêmicos, eles não têm necessariamente esse objeto de pesquisa. Ele não busca necessariamente investigar práticas de ensino ou práticas de formação de professores. Ocorre? Ocorre. Porém, nós temos, nos programas profissionais, algo que, para mim, é primordial, peculiar e central. Somos nós mesmos. Nós, pesquisadores, mestrandos e doutorandos. Por que nós mesmos? Porque o objetivo maior de um programa profissional é o desenvolvimento profissional do pesquisador que ali se encontra. E o desenvolvimento profissional, ele é de dentro para fora. Ele é de si mesmo para o outro. Ele é de si mesmo para a comunidade. Ele é de si mesmo para a região e por aí vai. Portanto, não dá para a gente pensar, no meu modo de ver, em uma qualidade investigativa e uma qualidade de resultado enquanto produto educacional e processo, se a gente não olha para si mesmo enquanto profissional e enquanto as problemáticas que nós enfrentamos no dia a dia. Transformar o mundo precisa começar transformando pessoas. E é esse convite que eu faço para a gente poder pensar nas produções que vão alcançar as escolas, os estudantes, que são os produtos educacionais. Então, os programas profissionais eles vão nesse caminho do desenvolvimento profissional do professor. E aí, uma outra expressão-chave na nossa área, né, gente, nos programas profissionais da área ensino. Uma outra expressão-chave é o que nós fazemos em um processo formativo estrito sensu, em primeiro lugar. O processo formativo estrito sensu, em primeiro lugar, ele vai te levar ao desenvolvimento do sujeito pesquisador. Então, você vai tornar-se um pesquisador. Você pode ter iniciado lá na graduação, na iniciação científica, sim. Na especialização, sim. Mas é no nível estrito sensu que você se efetiva no sentido da consolidação desse conhecimento do pesquisador, por ter uma verticalização das ações e das atividades acadêmicas, das tarefas, das atitudes de um pesquisador em termos acadêmicos. E também para lembrar que a formação estrito sensu, mestrado e doutorado, é a última formação que te titula com uma diplomação. Quando vocês, ou alguns já fizeram cursos de especialização, os cursos de especialização eles vão no caminho da certificação. As próprias instituições certificam. Porém, na formação estrito sensu, não. É necessário uma autorização, assim como na graduação, das instituições governamentais que autorizem o curso a titular esses pesquisadores como mestres e doutores. Portanto, estamos aqui num contexto que não é um contexto trivial e que não é também um contexto que, infelizmente, eu digo infelizmente, todos têm acesso. Então, vamos se sensibilizar para essa responsabilidade social que estamos assumindo,
esse compromisso social que estamos assumindo, de sim produzir conhecimento para a melhoria da educação básica e do ensino superior, que é o nosso caso nesse evento. E também, para marcar, né, os que estão chegando nos programas profissionais, eu trouxe aí alguns elementos que marcam esses programas, né, os programas profissionais. O nosso público, os pesquisadores dos programas profissionais, eles são professores em pleno exercício profissional. Esse é o maior objetivo, é o desenvolvimento profissional dessas pessoas que estão em atuação profissional. Os componentes curriculares que estruturam um programa de pós-graduação profissional, eles precisam lidar com conteúdos específicos, com enfoque pedagógico. É preciso que nós aprimoremos os nossos conhecimentos específicos para comunicá-los de modo a alcançar a sociedade, a escola, os nossos alunos na nossa sala de aula, a fazer, buscar a promoção desse nível, desse uso social do conhecimento. Não dá para a gente estudar conhecimentos específicos de modo asséptico, de modo isolado, fragmentado. A gente precisa resolver nossos problemas, né, tecnológicos, científicos, que têm natureza sustentável. Nós estamos enfrentando inúmeras questões climáticas que a gente precisa cuidar. E as nossas escolhas, enquanto cidadão, elas se fazem a partir dos conhecimentos que temos. Então, como nós, pesquisadores, podemos produzir determinadas ações, tarefas, produtos, conhecimentos, de modo que eu alcance esse sujeito, cidadão do cotidiano, que está ali e precisa também fazer escolhas para que a gente possa ir melhorando a nossa vida em sociedade, né? Então, os programas profissionais também, por essa questão, lida com o acompanhamento da prática profissional do professor que está em processo de desenvolvimento enquanto pesquisador. Então, esse acompanhamento da prática profissional é alguém mais experiente que está na academia, que são os orientadores, que são da mesma área ou áreas similares à sua, e que vão, com você, mestrando e doutorando, acompanhá-lo, né, no processo de desenvolvimento das atitudes de pesquisador. E esse olhar do pesquisador, ele precisa ser desenvolvido para e passo aos problemas reais que enfrentamos na nossa área. Então, os programas profissionais, eles têm a intenção de que eu consiga enxergar o problema real e buscar soluções práticas, soluções exequíveis, soluções que possam ser efetivamente realizadas para a melhoria daquele problema que está ali. Também, uma característica do programa profissional, e isso tem relação direta com os produtos educacionais, é que a pergunta de pesquisa e a concepção do produto educacional eles precisam partir da prática profissional, da própria prática do pesquisador. Por isso, eu fiz o convite no começo de dizer, vamos buscar olhar para a nossa realidade, para si mesmos, para o modo como nós atuamos nas nossas ações cotidianas, profissionais, e buscar sinalizar aquilo que parece que está velado, né? Aquilo que não parece ser um problema. Eu acho que o olhar do pesquisador é aquele olhar com óculos teórico para buscar a solução prática, né? Então, a gente só enxerga um problema quando a gente também, de certa maneira, está preparado para enxergar o problema. E esse movimento ele vai sendo desenvolvido, esse processo de autoformação, durante o mestrado e doutorado. Também no programa profissional,
os trabalhos de conclusão, as dissertações e os produtos educacionais, eles precisam estar centrados em novas estratégias e metodologias de ensino e formação. Não dá para a gente pensar o mais do mesmo. Se o mais do mesmo não resolve, eu preciso pensar coisas diferentes. Precisam ser coisas, precisam ser soluções completamente... soluções que requeiram um recurso financeiro extremo. Não. Eu posso encontrar alternativas de modo... a partir daquilo que nós temos, gratuito, do que nós temos na realidade em que a gente atua. Eu sempre digo que o pesquisador, especialmente dos programas profissionais, eles precisam ser criativos para olhar a nossa educação básica, a realidade que nós temos de estrutura, de condição de trabalho nossa, de condição de salário, de toda a estrutura que a gente já sabe que não vale a pena repetir, mas que, então, a gente precisa da criatividade para poder pensar alternativas que sejam satisfatórias. E também, os programas profissionais, eles precisam buscar, na implementação e concepção do produto educacional, um contexto e condições reais da sala de aula. Então, mais uma vez eu digo, a partir do que onde eu atuo, como eu ensino, por que eu ensino do jeito que eu ensino, que recursos eu utilizo e que, por hora, não está bem, por hora não está resolvendo, ou que situações pedagógicas na escola, no contexto mais amplo, na realidade, num contexto econômico local, que eu possa contribuir a partir dos conhecimentos específicos que a gente ensina. Então, a condição da implantação do produto educacional é real, precisa ser condição real, porque assim a gente consegue alcançar. Se for para você desenvolver uma complementação epistemológica de um referencial teórico que é secular, você não precisa estar no programa acadêmico. Você pode fazer isso no programa profissional, você pode fazer isso no programa acadêmico. Então, a gente tem como foco central o desenvolvimento profissional de cada um de nós, de cada um de vocês. Então, olhar para si é considerar no meu ensino, como eu ensino, quais são as minhas fragilidades, quais são as minhas potencialidades. Esse reconhecimento de si te leva a buscar os caminhos para que essa fragilidade se torne potencialidade. A gente precisa sair do papel passivo. O produto educacional de qualidade, ele não vem de uma ação passiva. Ele não vem, a pesquisa de dissertação de doutorado, a tese de doutorado, não vem de algo corriqueiro. Vocês são poucos que tiveram acesso a esse momento, a esse nível de formação, portanto, são, sim, intelectuais em desenvolvimento. E vocês precisam levar isso com muita clareza, com muita dedicação, porque é a tua contribuição na tua realidade. Então, um produto educacional de qualidade, uma dissertação, uma tese, ela não pode ser algo trivial. Isso não significa que vocês tenham que buscar uma pergunta de pesquisa ou uma metodologia que seja inédita no sentido estrito da palavra. O ineditismo, pode ser uma composição de algo que já se tem produzido de conhecimento com a tua realidade local, com os teus problemas locais. E aí eu fiz aí essa imagem, acho que ficou pequena, mas para mais uma vez marcar, para pensar a dissertação e o produto educacional, e eu vou falar sempre nessa dupla, porque elas estão imbricadas,
é preciso a gente considerar os nossos múltiplos eus. E aí eu digo, o que é isso? Quais são os nossos múltiplos eus? E aí é a nossa relação profissional. Eu estou lidando com esse contexto, com a minha profissão professor, que é a área em que nós estamos. Seja professor de qualquer sub-área ou área específica, mas todos nós somos professores. Então, eu preciso pensar, para conceber essa pesquisa e esse produto educacional, eu preciso pensar as minhas relações. Eu preciso pensar eu e o meu contexto de trabalho. Como é que eu estou naquele contexto? Qual é a minha posição, o meu lugar de fala naquele contexto? Eu sou uma liderança ali naquele espaço? Eu sou um aprendiz naquele espaço? Todos somos aprendizes, né? Mas eu quis dizer em relação ao papel e o lugar da voz de cada um. Sou alguém que trago inúmeras experiências de sala de aula, de outros contextos, e agora eu estou num contexto diferente e eu posso trazer essas experiências para cá. Então, essa reflexão, e a palavra reflexão precisa estar nessa profusão de ideias para quem está começando a pensar no produto e pensar na dissertação, precisa estar no centro do teu movimento. É a reflexão de si para pensar o outro, a realidade, a pesquisa e o produto. Então, como eu estou nessa relação com o meu contexto? Eu e meus alunos, como eu me considero um professor na relação com meus alunos? Eu sou um professor que busco, sim, uma alta autoridade sem diálogo? Como é que eu lido com meus alunos? E quando eu estou ensinando determinado conteúdo, qual é a minha relação com esses alunos ao ensinar aquele conteúdo? Então, quando você faz a relação de como você ensina na relação com os teus alunos, e você já tem, pela tua experiência, determinados feedbacks de o que eles têm mais dificuldade, por que eles não conseguem compreender o fluxograma que você mostra do conteúdo e que para você está muito claro. Nossa, como é que está a minha comunicação em relação a minha comunicação para ensinar aquele determinado conteúdo? É o que a gente chama de transposição didática. Como é que eu, a partir do conhecimento desse conteúdo específico, do conhecimento científico desse conteúdo, eu consigo comunicar de modo tal que ele consiga produzir sentido para a vida dele, para as ações outras que não sejam somente realização de uma prova. Então, quando eu paro e penso sobre essas minhas relações, eu também consigo pensar e encontrar, identificar a minha fragilidade, as fragilidades dos meus alunos, porque todos nós temos fragilidade. A fragilidade da estrutura, da condição de aula, de tudo, dentro de cada trabalho, de cada um de vocês. Então, quando eu consigo fazer esse movimento de olhar essa relação também, eu e os meus alunos, eu posso, sim, começar a pensar ou encontrar os meus problemas de pesquisa e de soluções como um produto educacional. Eu e minhas práticas e a relação do ensino, como eu ensino, que estratégias eu normalmente utilizo, eu utilizo só os livros didáticos, eu consigo desenvolver práticas integradoras, práticas coletivas. Não, até o momento eu não consigo, porque não dá para ensinar esse conteúdo de modo coletivo. Aí você tem que começar a suspeitar. Será que não dá? Por que não dá? O pesquisador suspeita de tudo. Claro que, para a definição da dissertação e do produto educacional, você precisa circunscrever, porque temos vários problemas. E nós não somos Jesus Cristo que vai resolver o problema de todo mundo. A gente precisa definir o que efetivamente a gente consegue contribuir com qualidade. Essa é a maior questão. Eu e os meus pares, isso é outra coisa, gente, muito séria.
Quando eu pensar na minha pesquisa, no meu produto educacional, eu preciso olhar para o lado. Se eu sou professor de uma escola pública, se eu sou professor de uma escola particular, se eu sou professora do ensino superior público ou particular, na periferia, enfim, cada um em ribeirinho, escola ribeirinha, cada um no seu contexto, qual a minha relação com meus pares? Porque se eu estou aqui buscando uma formação estrito sensu, eu não estou aqui por acaso. E nem para ser o fim, o ponto final do meu desenvolvimento profissional. Eu estou aqui para contribuir. E se é para contribuir, eu não posso deixar de olhar os meus pares. Eu preciso pensar como ou que pesquisa vai me ajudar a solucionar um problema que também é meu, mas que eu também consiga acompanhar e transformar o meu ciclo, por exemplo, de colegas de trabalho, da minha escola. Então, qual é a problemática que eu tenho e que também os meus pares têm? E que eu posso levar isso? Os programas profissionais, eles têm uma responsabilidade enorme, que é nuclear profissionais qualificados, principalmente na nossa região, nos lugares mais longínquos do país, nos interiores da Amazônia. E essa nucleação, ela se dá pela liderança. Quando vocês concluírem curso de mestrado, curso de doutorado, vocês assumem uma responsabilidade social enorme, que vocês, de certa maneira, passarão a ser vistos pelos colegas como alguém que tem um pouco mais de experiência e que pode contribuir com os problemas cotidianos da escola, da universidade, da faculdade, etc. Então, essa relação com os pares ela é necessária, por vezes a gente não tem ainda muito definido o nosso problema de pesquisa e que produto educacional eu já enxergo que eu posso gerar. E quando eu converso com os pares, quando eu começo a pensar também nessa relação, as coisas vão se integrando, né? Eu vou conseguindo perceber. Então, quanto mais potencial é o meu problema, muito provavelmente você vai gerar um produto de qualidade e de efetivo uso, porque ele torna-se necessário dentro daquele contexto que possui aquele problema. Então, e aí eu também botei, né, qual é o meu posicionamento, eu e o PPJET? Eu mestrando, eu doutorando. Como é que eu me posiciono enquanto aluno? Todo o percurso estrito sensu que vocês realizarem, esse itinerário formativo, ele não só vai gerar uma transformação individual, mas ele vai gerar uma transformação coletiva. Se tudo isso que foi colocado hoje, né, quanto orgulho assim de ver a equipe, o histórico do programa, a consolidação do programa, um programa referência na região norte, né? Eu vou olhando aqui para a professora Andréa Mendonça, que esteve na coordenação e foi um contato que eu tive. Nossa, ó, como é que a gente faz isso? Vocês estão fazendo como? São referência. E se existe um histórico e que hoje é consolidado e mais tendendo a cada vez mais crescer, né? É porque existe, não é só o coordenador do curso, mas é toda a equipe. Hoje, a equipe que eu chamo, toda a comunidade do programa, discentes, docentes, egressos, né? A equipe de coordenação, todos são responsáveis. Então, qual é a tua relação com o PPJET? Por que eu digo isso? Para você pensar no produto educacional, você tem que ir na pesquisa, você tem que pensar na realidade em que o programa está inserido e que, consequentemente, você está inserido. Você não pode destoar do PPJET. Entende? Não pode destoar. Quais são as linhas de pesquisa? Como está estruturada a matriz curricular do curso? Qual é o meu papel de aluno? Eu tenho que cumprir prazo. Eu tenho que cuidar da qualidade,
da comunicação da dissertação, da comunicação do produto. Então, gente, existem inúmeros aspectos que é preciso estar como ponto de partida para pensar o problema de pesquisa e pensar o produto educacional. E aí eu vou falando de modo mais abrangente, você vai pensar na relação, no teu contexto, na tua realidade com a região, na tua realidade com o país, então, não perdendo de vista que vocês estão em desenvolvimento intelectual, sendo um sujeito intelectual no sentido de produção e de conhecimento, vocês têm, e aí eu vou dizer, a obrigação de contribuir, né, com a educação desse país. Todos nós temos. Falhamos? Falhamos, todos nós falhamos. Mas a gente falha buscando acertar. E é nas falhas que também a gente avança e acerta mais ainda lá na frente. Então, esse comprometimento teu, né, contigo mesmo em primeiro lugar. Por que contigo mesmo em primeiro lugar? Você não faz um mestrado e um doutorado para perder tempo. Você empreendeu uma vida de 4 anos da tua vida para fazer um doutorado e não valer a pena aquela pesquisa, aqueles conhecimentos que você adquiriu, como alguns já escutei em algum momento, né? As pessoas se deprimem fazendo a pesquisa. Gente, a gente está aqui para ser feliz. Então, não dá para tu ficares 4 anos num tema, numa metodologia, não sei o que lá, que você não queira e que você... Então, não é, teu lugar não é aqui, porque tu tem que procurar o que mais te importa, né? Então, escolham, façam as suas escolhas, mas não façam de fora para dentro. É isso que eu quero dizer. Porque quando a gente escolhe de dentro para fora, começando por nós mesmos, a gente vai fazer tudo com prazer, com vontade, com garra, com qualidade, com qualidade. Então, só um instantinho. Então, para mim, o segredo é esse. O ponto de partida somos nós e a gente precisa cuidar disso. E quando a gente não tem muita experiência ainda, uma coisa muito legal. Converse com o teu colega do curso, com o teu orientador, né? Abre o teu coração, né? E vai dizendo as tuas dificuldades, porque às vezes a gente se fecha de um jeito, porque tenho vergonha de dizer que eu não sei escrever com citação. Eu tenho vergonha de dizer que eu não consigo entender o que é uma pergunta de pesquisa. Se você não começa a viver um momento e sair dessa ideia de que eu não posso falar bobagem, né, entre aspas, a gente fica marcando passo. Né? Pronto. Aí, continuando, né, esse movimento de pensar sobre, porque assim, alcançar o produto educacional, para mim, não é isolado. Pensar no produto, a gente tem que fazer um movimento de reflexão e de processo de transformação para alcançar essa qualidade, por isso eu estou fazendo esse exercício com vocês. E nessa condição de pensar o papel discente na construção do produto educacional, né, em primeiro lugar, só para ratificar o que eu falei, todos nós aqui, todos vocês, mestrandos e doutorandos, são profissionais. Todos estão atuando, todos têm o seu espaço, todos têm o seu contexto de trabalho, e que, portanto, vocês não são alguém que chega aqui sem nenhuma experiência. Coloquem isso, gente, em primeiro lugar. Partam das experiências de vocês. Então, é preciso marcar a palavra profissional que cada um de vocês são, né? A outra questão é entender que existe uma corresponsabilidade acadêmica. Primeiro, para você mesmo. Você não vai perder 2 anos, 4 anos desenvolvendo... Até porque talvez tu nem consigas aprofundar por não gostar do tema, por não gostar do desenho que vocês estão construindo de pesquisa. Mas, em primeiro lugar, para o próprio desenvolvimento profissional. Então, por isso, essa responsabilidade é por ti mesmo, né?
Em segundo lugar, porque você está numa rede de formação estrito sensu que tem uma exigência, que é cobrado, que é avaliado, e que, portanto, você é tão responsável, mestrando e doutorando, quanto o coordenador do curso, quanto a direção do instituto que cuida para que as condições de trabalho sejam as melhores, e etc., etc. Quanto à coordenação da área, ou seja, todos nós somos responsáveis pela qualidade da nossa área, das nossas produções intelectuais. Né? E não deixar de dizer que, após a conclusão da dissertação ou da tese, cada um de vocês tem mais 5 anos de engajamento, de responsabilidade, de comprometimento com o programa para frente. E não é o programa. A gente fala o programa porque existe um processo avaliativo, mas observem que, na essência, não é o programa. Na essência, é a sociedade. Se você se mantém, quando conclui, elabora o produto educacional, aplica uma versão do produto educacional, defende e vai embora, aquilo vai ficar parado lá. Se você continua por 5 anos, né, refinando esse produto educacional, melhorando a qualidade dele, replicando em outros espaços, você se transforma e você transforma aquele espaço e transforma o produto educacional. Portanto, também a qualidade do produto educacional, ela está, e a inserção social está ligada àqueles 5 anos a mais ali. Né? E que, digo mais uma vez, se vocês estão nesse espaço, estão nesse lugar, é porque querem transformar. Né? E aí, esse papel discente de construção, ele tem regras. E a gente precisa cumprir regras. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês, tá? Ainda ontem eu falei para as meninas. Tem um colega professor lá, na primeira turma, que a turma ficou horrorizada, assim, né? Começaram a criticar, nossa, não tem tempo, nossa, a gente não consegue, a gente não sai da sala de aula, como é que a gente vai estudar? Né? Aí o professor se virou para a turma e disse assim, quem te chamou para cá? Mas foi muito interessante que, na hora, todo mundo ficou, né? Nossa, depois virou chacota, virou brincadeira entre todos eles, porque na hora de reclamar, aí o colega dizia, mas quem te chamou para cá? Né? Mas é para brincar com vocês, mas para dizer que, quando nós estamos envolvidos nessa rede de formação e de produção de conhecimento, a gente assume compromissos. E nesses compromissos existem regras, e a gente precisa cumprir com essas regras. Né? E que regras são essas? E aí eu botei algumas regras. Né? Peço desculpas aí pelo layout. Né? Acho que foi... Vamos lá. Que regras? Eu trouxe algumas só. Né? Pensar em um produto educacional... pensar em algo que tenha que vir de um problema da própria prática e que eu consiga atingir aquele contexto, sejam os alunos, sejam os professores, a comunidade, eu não posso deixar de pensar nas questões atuais. Quais são os problemas atuais? Quais são os problemas mais relevantes e que vêm, sim, alcançar uma qualidade social sobre aquele tema. E é necessário também que essa produção ela possa, sim, contribuir para a qualidade do ensino, que é a nossa área. Então, no fim das contas, a gente precisa melhorar o ensino. Mas a gente não melhora o ensino assim, ó, né? Não. É todo um processo. Então, para que os produtos educacionais tenham qualidade, é preciso pensar em temas atuais, temas relevantes, situações que estão urgentes, atendimento à urgência local e regional, com potencial de abrangência, porque eu posso ter um problema específico do interior da Amazônia, algo que envolva especificamente aquela comunidade ribeirinha, quilombola, né? Mas eu posso pensar em solucionar aquele problema, mas eu não fecho o produto educacional de modo estreito. Eu não deixo ali
como se fosse uma receita pronta, eu vou falar mais na frente. Por quê? Porque ele pode se tornar ponto de partida para outros contextos e alcançar o potencial de abrangência. Essas questões, elas não são rapidamente resolvidas, né? Eu consigo trazer todos esses aspectos para pensar no meu produto. É um dia após o outro, um estudo, uma leitura após a outra, uma aplicação após a outra, um diálogo após o outro. É fazer a imersão na pesquisa e na concepção do produto. Eu preciso fazer uma imersão no sentido quantitativo, mas principalmente qualitativo. Uma outra regra é preciso que esses produtos educacionais eles sejam acessíveis. Eu pensar no produto educacional que os professores terão que pagar licença para poder usar, né? Terão que pagar um portal, fazer um cadastro, pagando o valor, ainda que seja irrisório, é complicado. Então, tem que estar acessível. Nós estamos no sistema público de ensino, precisamos retornar para o sistema público de ensino. Gratuidade, sempre. Expor produto educacional múltiplas vezes ao público-alvo e contexto a que se destina. Aí vocês vão ter muito mais experiências para contar para a gente, quando vocês forem lá no Pará, para quem está no doutorado, né? Vocês são o primeiro programa que tem um doutorado profissional. E a gente vai aprender com vocês. A diferença entre, certamente há, e deve haver, entre o processo de concepção do produto e de validação desse produto em relação ao mestrado e doutorado, primeiramente pela própria questão de tempo, né? Então, quanto mais eu consigo expor esse produto, lançar mão dele em vários contextos a que ele se destina, se são alunos do 6º ano, se são o produto educacional e vai para os professores que lidam com o ensino de ciências. Quanto mais eu compartilho esse material, mais ele vai refinando, melhorando, não só as ações que ali estão pensadas, mas a comunicação do material, que é algo extremamente importante. É preciso a boa comunicação, a estética, a visibilidade, né? E o caráter inovador para o contexto de origem. Inovação é relativa. Nós precisamos pensar na nossa região, na nossa realidade, né? E que, se você consegue desenvolver soluções para um contexto local e transforma esse contexto local, você sim está inovando nesse contexto local na medida em que você desenvolve aquela ação pela primeira vez naquele espaço e transforma modos de ser e fazer, né? Então, são algumas questões. E agora, os desafios, aí eu trago um trecho dos artigos da professora Ivanise, Andréia e professora Gisele, foi um grupo grande aí que trabalhou no GT sobre os produtos educacionais. No meu modo de ver, é um grande desafio, né? E eu trago como esse desafio a gente se deslocar da ideia da receita pronta. Isso é simples? Não é. Não é simples, porque quando, não sei se alguns aqui já têm uma vivência de formação continuada nas escolas públicas ou particulares. Assim, você chega, olha, você tem uma experiência, vai lá com nossos professores, trabalha aquela temática, desenvolve aquela... Quando você chega, em geral, o professor, pela formação que temos, não é o professor, gente, todos nós. Nós viemos de uma realidade epistemológica tecnicista. Nós viemos, historicamente, de um contexto de reprodução. Somos professores tarefeiros, professores que reproduzem. Ainda somos. Inclusive eu, todos somos. Nós buscamos um deslocamento a cada tempo. Alguns estão mais, outros menos. Mas, por que eu digo que é desafiador isso aí? Justamente pela nossa formação desde a infância, que, regra geral, foi no modelo
da racionalidade técnica. Fomos formados para ouvir, ser passivos. Quem era o melhor aluno era o mais comportado, era o que ficava em silêncio. Quem bagunçava, quem levantava era expulso, né? Enfim, a gente ainda tem um pouco disso. Mas, assim, brincando para dizer que esse deslocamento ele precisa ser feito, porque quando nós começamos a conceber um produto educacional, a gente vai pelo mais fácil. E qual é o mais fácil? É a nossa história de vida. O mais fácil é fazer o que fizeram comigo. Não é o fazer diferente. O que fizeram comigo? Me deram um livro didático, diz, olha, vai ensinar. Não te preocupa não, está saindo aí da graduação? Pega esse livro didático e dá aula. Então, quando eu vou pensar no produto educacional, eu vou pensando do mesmo jeito. Claro que vocês, no processo de formação, no mestrado e no doutorado, vocês se envolvem em disciplinas e componentes curriculares que vão buscando quebrar essas ideias, né? Vão buscando o deslocamento disso para o outro patamar. Que vocês, sim, em dado momento, a gente não deve, eu considero que é isso, a gente não deve negar o tecnicismo, mas a gente não deve ficar restrito a ele. Há momentos que há uma necessidade instrucional, mas é preciso superar isso. Ir para o outro patamar, da construção, da autoria, da autonomia. Né? E aí desafiador por quê? Porque a gente não tem tantas experiências de autoria. Quantos de nós terminamos uma graduação e nos sentimos criativos, né? Construir, eu fiz um TCC assim, diferente e tal, ou eu fiz uma disciplina que eu criei uma coisa que não existia. Um exemplo, a gente não se sente, em geral, a gente não termina, em geral, uma graduação e se sente autor, né, ao longo de todo o percurso. E isso é o desafio que eu entendo que a gente precisa se transformar. É buscar essas relações. E as autoras, elas falam por que elas citam isso, né? Porque antes, no começo da área dos programas profissionais, outros autores disseram que o produto educacional tinha que ser reprodutivista, né? Era prescritivo. E elas vão debatendo, dizendo que, olha, se for no modo de uma licença, e aí, para quem não conhece, a licença Creative Commons, ela tem a possibilidade de... Tem 5 liberdades, né, que elas trazem aí e que estão na possibilidade. Ou seja, se tu dás a oportunidade de o usuário, a pessoa, o leitor, o público-alvo, ter acesso a esse material e conseguir transformar a partir de uma dada circunstância, ele não necessariamente vai ser prescritivo. E ele não deve ser, ainda mais com os recursos tecnológicos digitais que a gente tem hoje, que a gente faz os hiperlinks, os hipertextos nos materiais. Né? Então, para demarcar isso aí, elas chamam para dizer que é possível, sim, ter produtos educacionais sem serem prescritivos, porque a prescrição é mais fácil e é que todo mundo pede. É igual quando a gente mudou o processo de avaliação nas escolas, né? Lá na década de 2010, antes de 2010, 98 a 2006. Se fazia uma reunião de pais e se mudava, passou a discutir o modelo de avaliação que seria processual e não só uma semana de prova. E quando isso começou a acontecer, os pais diziam, vem cá, não tem prova? Essa escola não é boa, não. São só atividades avaliativas. Então, é a mesma coisa quando a gente trabalha com os produtos educacionais, que, de modo geral, se você vai para o contexto escolar, pela condição de trabalho do professor também, muitas vezes ele gostaria de ter aquilo mais direto, né? Aquilo pronto. Mas a gente precisa transformar o pensamento, porque esse professor, cada vez mais, quanto mais ele se tornar autor e reconstrutor, fazer novos arranjos do produto, mais independente e com mais criticidade ele vai realizar o trabalho dele, e certamente isso vai mudar muito a prática com os estudantes. Então, elas defendem essa questão de não ser, porque na licença Creative
Creative Commons, você pode reusar, a liberdade de usar, revisar, que é adaptar, modificar, traduzir, remixar, combinar 2 ou mais materiais, redistribuir, que é compartilhar, e reter, que é ter a própria cópia para si desenvolver do modo como está. Então, elas defendem que, se nós conseguimos, num contexto do design, da comunicação do material, e como nós fazemos essas relações de cada unidade do material com outras questões que estão associadas, né, que estão disponíveis gratuitamente, a gente consegue, sim, não deixar com essa característica prescritiva. E a gente, nessa perspectiva, até na comunicação do produto para o leitor, a gente já indica, já sugere como ele pode fazer. Então, bom, por fim, em relação ao produto educacional, nessa concepção, a gente não pode perder de vista, como eu falei no começo, que ele precisa responder uma pergunta de pesquisa ou um problema da prática profissional. A gente não pode pensar num produto educacional que não seja execuível, que a gente consiga materializar, que ele realmente solucione. Então, não vamos desperdiçar, né, no sentido de desperdiçar a nossa produção intelectual. Vamos pensar em soluções da própria realidade para o nosso dia a dia profissional. Bom, aí, dando continuidade, eu até cheguei também a compartilhar um pouco desse diálogo com vocês em outro momento, com o certo outro momento, mas quais são, então, as implicações pedagógicas no processo de construção de um produto educacional? Né? Que relações eu preciso estabelecer para que eu consiga conceber, que eu consiga prototipar, né? E, a partir disso, ir gradativamente com os meus estudos, com as minhas experiências em relação ao objeto de pesquisa e de produção, eu consiga ir avançando. Ninguém produz, ninguém elabora um produto educacional no final de 2 anos. Não pensem assim, por favor. Vocês têm que pensar sempre em paralelo. A concepção do produto educacional, ele pode estar e deve concomitante à pergunta de pesquisa, porque ele tem que solucionar um problema da prática, certo? Tem 2 formas de você pensar um produto educacional. Você pode desenvolver um processo investigativo. Desse processo investigativo que tem um contexto de pesquisação, por exemplo, seja com aluno, seja com professor, você realiza o processo, esse processo que você realiza no contexto da pesquisação, ele já vai sinalizando e apontando caminhos para um produto educacional, e no processo analítico da tua dissertação ou da tua tese, tu vai gerar, a partir dali, o produto educacional. Só que, escutem isso, você não vai pensar no produto só quando chegar lá nas análises, não. Você começa a pensar desde o começo. Mas você vai ter a clareza do que vai compor o todo nesse processo que você vai realizar na pesquisação. Uma outra maneira não, eu vou conceber, eu vou prototipar, olhar como solução, porque eu tenho isso muito, um foco muito direto, eu vou organizar todo o produto e, a partir daí, sim, agora eu vou desenvolver minha pesquisa no sentido para buscar a resposta. Então, isso faz a pergunta de pesquisa para o produto, na relação com o público-alvo. Né? Então, existem maneiras de você realizar. O que não pode perder de vista é que a produção, o pensar sobre o produto, a concepção, ela tem que caminhar todo o percurso da pesquisa de dissertação. E aí, no processo de elaboração, a gente precisa pensar, né, o que é o produto, e a gente já falou mais à frente, como eu posso pensar essa elaboração, para quem eu vou elaborar e por que eu vou elaborar esse produto.
essas questões elas têm relação direta com o que eu comecei lá na frente, né? Com as múltiplas relações do nosso eu profissional, sujeito profissional. Então, o que é um produto educacional? É muito mais para ilustrar, né? Ela vem de uma necessidade concreta associada ao campo profissional da prática, podendo ser um artefato real ou virtual ou ainda um processo. Tá? E aí existem vários, né? Vídeos, jogos, sequência didática, feiras de ciências. Porém, se você pensa um vídeo sozinho, ele não é um produto. Então se eu fizer 10 vídeos, ele é um produto? Não, continua não sendo. Você precisa estruturar esses artefatos de tal modo que tenha uma lógica de começo, meio e fim para que o leitor, o público-alvo desse material, consiga estudar ele e desenvolver ele, ou como ponto de partida, na sua realidade. Então, o produto educacional ele precisa ter a comunicação necessária para apresentar todos os artefatos que compõem esse produto. Então, é preciso que esse planejamento ele seja feito, claro, com orientador e sempre associado à questão da prática e à pergunta de pesquisa. Por que elaborar um produto educacional? Né? E aí eu falei do livro didático, que, em geral, nós começamos a docência pelo livro didático, reproduzindo o que está no livro didático. Então, eu digo que é preciso libertar-se do livro didático. Então não vou mais usar o livro didático? Não, você vai usar. Você vai usar de modo tal que seja necessário para a realidade e para a tua necessidade. Você não precisa usar só ele. Você vai usar o que dele faz parte, que você consiga desenvolver a sua atividade. Então, por que elaborar um produto educacional? Porque você precisa pensar qual é a intenção pedagógica que está ali implícita ou explícita para atingir um determinado conhecimento escolar. Então, tem que ter uma intencionalidade pedagógica no produto educacional de maneira clara. De maneira clara. A diversidade metodológica, você pensar num produto educacional que possa organizar aquela sequência de atividades, de estudos, de práticas, que você consiga trazer diversos recursos e metodologias, você alcança os vários modos de aprender. Porque tem aquele que aprende melhor ouvindo, tem aquele que aprende melhor visualizando, tem aquele que aprende melhor lendo. Se você faz uma composição, você faz um arranjo que contempla essas linguagens, múltiplas linguagens, provavelmente você vai dando qualidade ao teu material. Aí a variedade de recursos e mídias eu falei. E aí eu trouxe ali aquele trecho do Freire, porque esse movimento da autoria, que eu falei há pouco, de cada um de nós, mestrandos e doutorandos também, ele é desafiador. A gente precisa enfrentar. A gente não sai do lugar se a gente não der o primeiro passo. O primeiro passo nunca está no mesmo passo lá atrás. Então, tem que enfrentar, tem que se expor, tem que expor. E essas relações elas são necessárias. Para quem elaborar o produto educacional a partir da tua intencionalidade pedagógica, que se refere ao teu objeto específico, você vai pensar a quem você dedica o material. E toda a concepção e implantação e validação você precisa tratar com esse público. Então, você pode pensar que no teu produto educacional para estudantes da graduação, da educação básica especialmente, do ensino fundamental, do ensino médio. Você pode pensar em produtos educacionais para serem implantados nas redes das secretarias de educação, das secretarias municipais de educação, por exemplo, a partir daquele contexto, como aquela rede municipal lida, qual é a base epistemológica da rede de ensino, porque as redes elas têm os seus próprios documentos, e o que está ali no documento e que não é praticado, e que você pode contribuir para a materialidade daquilo. Você pode pensar nos coordenadores pedagógicos,
quando você pensa no material, para que esses coordenadores que lidam com os professores no dia a dia da escola possam lançar mão. Famílias dos estudantes, né, tem produtos educacionais que são para a educação inclusiva muito interessantes, que orientam as famílias no acompanhamento dos estudos, e por aí vai. Então, não pode deixar de pensar que tem que ter as relações, a necessidade, a realidade e o contexto. E como elaborar um produto educacional, né? Além de tudo que a gente já conversou? Tem que pensar a partir de si, do processo reflexivo, do que você está e pensa como profissional, né? O teu lugar de fala. Pensar no processo investigativo. Uma coisa muito importante é a curadoria. A curadoria ela tem que ser feita tanto nas questões dos próprios recursos ou dos materiais já existentes, mas também das relações das pesquisas, que a gente não chama de curadoria, a gente chama de revisão bibliográfica, né, sistemática e tal. Ver o que já tem de produção e como você pode construir a tua, inclusive compondo com outras já existentes. E, sem sombra de dúvida, não dá para pensar a elaboração sem ter o pensamento prático do que você faz, sem abandonar, né? O que você faz, como você faz, por que você faz, aquilo que está no foco da tua pesquisa. Então, pensamento prático, não pense, mas isso aqui é bobagem, porque eu faço isso mesmo só porque aquela turma ela é muito dinâmica, então tem que fazer aquilo, porque senão eles não concentram. Mas isso aqui é bobagem, isso não está nem em teoria. Prestem atenção, o pensamento prático do professor ele é fundamental. A gente produz conhecimento diariamente na escola, dando aula. A questão é que a gente não sistematiza o conhecimento. Mas que a gente produz, tá? Para a produção do conhecimento científico, eu preciso sistematizar. E as relações com as tecnologias digitais, que também ajudam, né? No processo de elaboração. E o processo de implantação, então, é preciso entender que a implantação ela tem que ir e vir. Na perspectiva do mestrado, a gente, por vezes, não consegue desenvolver mais de uma vez no próprio contexto em que foi originado, para qual se destina, né, o produto. Mas eu posso fazer um movimento de reflexão também com os pares. Eu posso desenvolver na minha prática da sala de aula, na sequência, conforme eu for sendo produzido, eu também posso, num outro momento, avaliar pelos pares, fazer essa combinação, né? Mas o importante é pensar antes, conceber, agir, ou seja, realizar a prática com esse material e parar novamente para fazer uma reflexão sobre aquela prática com o uso do material. E, a partir disso, desenvolver um processo crítico-analítico para a melhoria do produto. A replicabilidade quanto mais eu consigo levar esse produto, desenvolver em outros contextos, eu também vou melhorando o produto. É preciso que no processo de implantação, e aí tem a relação com o produto educacional, é preciso ter um guia de orientação didática do produto, é o que a gente chama também de apresentação do produto e para que serve, do que trata aquele produto e como aquele material pode ser trabalhado. Então, a comunicação dessas orientações para o uso do produto é fundamental para elevar a qualidade do material. Porque, às vezes, vocês colocam... alguns produtos, eles trazem uma sequência de tarefas, mas não lida como o professor pode mediar, desenvolver o seu processo de mediação em cada tarefa. E aí não fica claro, e às vezes o professor não consegue pensar sobre, enfim. O importante é sempre buscar a melhor comunicação para o uso daquele material. E o processo de inovação, eu sempre falo que tem relação com o próprio contexto onde atua.
E, além desse movimento de reflexão, ação, reflexão, a gente precisa, aí é mais para materializar o que eu já disse em relação a executar o processo de desenvolvimento daquele material. A gente fala em depuração, mas é o refinamento disso, o que é que não deu certo, o que eu posso melhorar, o tempo de ação da tarefa, o instrumento que nós usamos, o recurso tecnológico que usamos, e isso vai gerar um novo produto, porque ele vai estar refinado, como a gente chama, melhorado, como a gente chama. E o guia de orientação didática, ele vai permitir que outro profissional possa compreender do que trata o produto e passar a considerá-lo como ponto de partida para o seu ensino. Eu gosto muito de dizer que, quando a gente elabora o produto e consegue, para cada unidade do produto, se for um material didático, um e-book, por exemplo, para cada unidade você conseguir criar QR codes, links que levem o professor a pensar outra maneira de tratar aquela unidade para além do que está ali, você, então, dá mais de uma opção, você diversifica, ou, então, fontes de informação que possa inspirá-lo a mudar, transformar aquilo que está lá. Bom, a replicabilidade eu já também comentei, que, na verdade, eu acabei detalhando aí, é o modo de você repetir o material, mesmo com adaptações em diferentes contextos daquele em que o mesmo foi produzido. E aí eu finalizo, dizendo que, de fato, são muitos desafios. Assim. Quanto mais a gente se coloca, se expõe no sentido de produzir, de testar o produto, de conceber, de trocar ideia com o orientador, de mudar, às vezes, uma nota de rodapé, de pensar um recurso a mais que a gente não pensou. Cada tempo, a cada passo, a cada momento de transformação da elaboração e do desenvolvimento do produto, a gente vai qualificando esse material. Então, eu digo assim, aos doutorandos, vocês serão, certamente, aqui no PPGET, referência para outros programas da região norte que pretendem também alcançar a oferta do doutorado profissional. Então, a gente quer contar com vocês nesse momento. E 4 anos te permite te profissionalizar, no sentido estrito da palavra, na didática, sabe? No processo prático. E não hesitem em trazer as experiências do dia a dia de vocês para o material. Se você não consegue enxergar uma teoria ali, não, mas tem que ter uma relação teórica, vai atrás, porque existe. Entendem? Então, realmente é desafiador e a gente espera que, mais uma vez, que vocês, nós, sempre no processo de construção dos produtos educacionais, a gente pense na nossa realidade, na solução dos nossos problemas. Acho que essa é a grande questão da produção e da divulgação, porque se a gente consegue produzir um bom material, a gente pode contribuir sim no dia a dia da sala de aula, que vai alcançar os estudantes, e a transformação das pessoas, como eu disse no começo da nossa conversa, é o primeiro passo. Vamos transformar a si mesmos, enquanto professores, pesquisadores da própria prática, para, a partir disso, buscar a transformação, ou concomitante a isso, buscar a transformação das pessoas com as quais a gente interage profissionalmente. Tá bom? Peço desculpas pela delonga e obrigada pelo momento. Muito obrigada. Agradecemos à professora France por sua belíssima exposição, por nos proporcionar a ideia de pesquisa, desde a pergunta da pesquisa, a questão da significância, a partir do público-alvo, com relação aos conteúdos específicos, o enfoque didático para a gente na tese, na dissertação, com foco nas novas estratégias e ressaltou a ideia de novas estratégias de metodologia de ensino e formação até a implementação do produto educacional. Obrigada, professora.